Galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver então acessando este vídeo. Turminha, nós estamos fazendo uma sequência de vídeos sobre as cruzadas, primeira, segunda e terceira cruzada. E esta daqui, no caso, sendo o segundo vídeo, né, sobre a cruzada, eu venho trazendo assim, uma complementação sobre as cruzadas, porque de maneira que não é possível nós fazermos ela de uma vez só, né? Conforme eu já disse, né? Nós temos que fazer em vários vídeos para que possa então estar complementando, né? Uma história ela nunca vai ficar incompleto, né? Cada vídeo ele vai ficar com começo, meio e fim. Porém, ele vai fazer parte sempre de um vídeo anterior, beleza? Esse então é o vídeo de número 2, certo? Então, gente, nós fizemos então passado, desde da época que o Papa Urbano II fez então fez a petição, né, para os cruzados, né, e conseguiu reunir aqueles 60 mil soldados até a conquista de Niceia. Agora nós vamos fazer da conquista de Niceia até a batalha de Dorileia, certo, da primeira cruzada. Beleza, gente? Apresentação, então, eu sou Denilson Barbosa, acadêmico de História, faço licenciatura em História. E vem comigo. Gente, lembra que no vídeo passado eu estava falando que muita gente pergunta, né, falou para mim também, sobre o Papa Urbano II, né, dizendo que ele era uma pessoa sanguinária e que ele apoiava a guerra, apoiava a carnificina, mas não era uma verdade. O Papa Urbano II, na verdade, ele era uma pessoa de visão ampla e ele tinha uma visão bastante em leque, né? O que acontecia com o Papa Urbano II? Ele, ali no caso da Primeira Cruzada, ele estava revidando ataques que já vinham acontecendo há muito tempo, né? Embora eu não tenho nada contra o povo turco, né? Mas o, ali diz que, ali, por exemplo, nos livros, por exemplo, fala que o Papa Urbano II fez uma pregação onde fala que o povo turco ali ele cortava a barriga das mulheres, arrancava as crianças, matava, estrucidava. Bom, é uma inverdade, porque de acordo com o Alcorão, isso não pode acontecer, né? Eles não poderiam fazer isso, né? Tanto é que eles tinham que conservar as pessoas em vida, porque eles eram comerciantes de vida, eles eram escravistas, né? E eles sabem muito bem que se eles ganhassem uma batalha, ganhassem pessoas, conquistassem pessoas, por exemplo, como prisioneiro para eles. Como prisioneiro para eles era, como é que eu vou falar? Era escravos, né? E escravo para eles era dinheiro. E eu nunca vi um turco jogar dinheiro fora. Então eu olho assim dessa parte assim, eu não consigo enxergar eles fazendo uma loucura dessa, mesmo porque os turcos eles já trabalhavam com escravizando há 8 séculos mais ou menos antes dos europeus chegarem na costa da África, né? Então já faziam isso já, né? Há muitos séculos, certo? Então eu prefiro não criticar, colocar de lado e fazer apenas aquilo que está escrito, certo? Fora isso, para mim é mito. O que é mito, para mim já não serve, né? Para os historiadores não serve. Para o historiador tem que ser algo que esteja escrito e datado. Estando escrito e estando datado, beleza, tá valendo. Tá certo, gente? Então é isso aí. É, pessoal, os cruzados saíram ali então da cidade de Niceia sem espólio, sem espojo, sem conquistar nada. Eles saíram de mãos vazias, porque o imperador Aleixo I traiu eles. Simplesmente assim, traiu. Porque enquanto eles fizeram o cerco em volta da cidade de Niceia, o imperador Aleixo I foi e atacou a cidade. E atacando a cidade, ele hasteou a bandeira dele lá e os cruzados vendo a bandeira bizantina tremulando no vento, ele viu que eles tinham sido traídos. Mas beleza, eles continuaram a ir para frente,
sem comida, continuaram para frente cansado, totalmente debilitado, porque já estavam cansados mesmo, né? Que a comida realmente era escassa, mas ainda continuaram indo, certo? Bom, eles estavam caminhando rumo a Jerusalém, é, imaginando, né, como que eles iam fazer e montando as estratégias de guerra dele, como que seria, né? Mas teve um pequeno problema. Lá na cidade de Niceia, ela era dominada por um sultão, né? E quando os cruzados fizeram o cerco ali em volta da cidade de Niceia, proporcionou para que o imperador Aleixo I entrasse dentro da cidade através do lago e conquistasse a, a cidade de Niceia. E foi o que aconteceu, conquistou, né? O sultão ele fugiu com seus soldados daquele lugar, né? E deixando então perdendo aquela fortaleza. E ele culpou os cristãos por eles terem perdido aquela fortaleza e ele queria vingança, né? E o sultão ia atrás da vingança, né? O nome do sultão é Kilish Aslan, né? Kilish Aslan, ele de longe ele ia observando os movimentos dos cruzados, o caminho que eles iam traçando, né? E ele conseguiu ver o caminho exato que os cruzados iam tomar. O que aconteceu? Que Elis Aslan foi então num vale, né? Num vale, e estudando ali aonde ele ia fazer a emboscada dele, né? Naquele vale, ele montou então uma armadilha, né? Ficou ali à espreita. Kilish Aslan ele tinha 50 mil soldados à disposição dele, né? Que eram pessoas totalmente voltadas à batalha, à guerra, né? Então, o que aconteceu? Quando os cruzados passaram por aquela, por aquele vale, quer assim dizer, né? Passaram por aqueles vales, foram embora. Teve um dos líderes cruzados que ficou, que fez acampamento ali, naquele lugar, né? Que não quis ir junto com os outros, né? Ele quis descansar ali. Boimundo. Então, Boimundo e os seus soldados fizeram acampamento ali, né? Que não foi boa coisa. Por quê? Porque era exatamente o lugar aonde o sultão Kilish Aslan ia fazer o ataque. Mas não deu outra. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, ali naquele lugar, tanto ficou chamado de Batalha de Dorileia, né? Então, ali naquele lugar ali, houve então aquela grande batalha, aquela luta, né? E os europeus, no caso, os cruzados, eles nunca tinham visto soldados, atiradores de flecha, montado a cavalo. Eles viram pessoas em pés atirando flecha, né? E com alvo certeiro. Mas agora com o cavalo em movimento, com grandes atiradores que flecheiros, né, a cavalo, ele nunca tinha visto isso, né? Então era uma novidade. É como se colocar um avião de última geração numa guerra, entendeu? A última geração sempre vai ganhar porque ela tem novidades. Então, para a batalha, aquilo dali era novidade, né? Aquilo dali era uma grande novidade. E foi o que aconteceu, gente. O Boimundo ficou então feito o seu acampamento ali, né? Kilish Aslan ele pegou então os seus soldados e fez aquela, como é que eu posso dizer, fez a emboscada, né? A emboscada e não tinha como fugir, tá? Não tinha como eles fugirem e ali eles foram, o Boimundo ele foi perdendo soldado em cima de soldado. Eu sei que naquela batalha de Dorileia morreram 4 mil soldados, embora caiu bastante turcos também, né? Mas só que foram 4 mil soldados, né, que caíram naquela... Porque os sojitas, eles eram pessoas muito ágeis, né? Eles eram pessoas ágeis que eles não tinham medo, né, de entrar, de encarar, e de lutar e de guerrear. E eles atacavam de frente mesmo. Então, por conta disso, né, morreu muito turco morreu, né? Muitos sauditas, muitos cruzados foram mortos. Mas só que quando falo assim de Boimundo, ele foi
os soldados dele foi se acabando, né, naquela batalha. Gente, para você ter uma ideia, saiu um batedor do grupo de Boimundo que foi então ao encontro dos outros cruzados. Esse batedor, ele chegando então aonde estavam os outros cruzados, avisou e os outros cruzados voltaram, né? Voltou dois exércitos voltou, né? Que foi o exército do Duque Godofredo de Bouillon, né? E o do seu irmão, né? Tanto que os dois exércitos chegaram, pegaram ainda a batalha em andamento, né? Tanto que o exército do Duque Godofredo de Bouillon, como do Balduíno, os dois atacaram de maneira lateral, aonde os turcos bateram em retirada. Bom, gente, uma outra novidade que eu achei interessante, né, foi um grupo de soldados que os turcos tinham, né, que Quilis tinha, era assim, Quilis Aslan, ele tinha vários pelotões, né, são bem organizados. E tinha um grupo de soldado que era assim, os soldados eles atiravam flechas a mais de 300 metros de distância, né? Ele longe, a pessoa não via, só via flecha chegando. Por quê? Era um nome assim um pouco estranho, né? Porque ninguém na verdade sabia como que acontecia isso. Mas teve um historiador que é John Francis, né? Eles estavam olhando, né, fazendo uma pesquisa, e ele encontrou uma menção em árabe antigo, né, sobre a Onalquia. Onalquia é um grupo de soldados que atiradores de flecha. Só que eles eram diferentes. Esses grupos de soldados, esse pelotão, ele atirava as flechas com os pés, né, que eles deitavam no chão, colocavam o arco no pé e puxava a flecha com a mão e soltava. Quando ele soltava, a flecha voava e atingia seu alvo a 300 metros ou mais de distância. Gente, vocês já assistiram aqueles 300? O nome do filme é 300 mesmo, né? É o Rei Leônidas, né? Quando o Rei Leônidas está com os 300 dele ali, reunido, aí daqui a pouco vem uma chuva de flecha de longa distância, onde ele coloca os escudos em cima da cabeça e consegue se proteger. Então, aquelas flechas lá são atiradas pelos Onalquias, né, por um grupo de soldados Onalquias. É exatamente aquele tipo lá. Tanto que passa-se momentos em que o Sol desaparece, né, por poucos segundos, né, o Sol desaparece por causa de tanta flecha que são, né? Então são milhares de soldados atirando as flechas tudo ao mesmo tempo, né? E nessa batalha de Dorileia, então caiu, conforme eu disse para você, né, caiu tanto turcos, né, como caiu também os cruzados, certo? Então, gente, ali realmente foi um desastre. A Valência, a sorte de Boimundo é que tanto o Duque Godofredo, né, e o irmão dele, Balduíno, voltaram, né, para poder estar auxiliando. Senão, realmente, eles tinham conseguido exterminar por completo, certo? Bom, os cruzados continuaram, então, depois disso, depois que os turcos saíram em retirada, eles continuaram fazendo a caminhada ainda, gente. Só que, dessa vez, eles não foram mais para o caminho que eles iam. Eles mudaram o caminho, certo? E por que eles pegaram eles mudaram o caminho? Para fugir de outra, não digo represária, né, mas de outras armadilhas, né, que os turcos pudessem vir a fazer. Aí eles foram cruzando as montanhas, né, por baixo, as trilhas chamadas trilhas das montanhas Antitauros, né, através das montanhas Antitauros. Ali é um lugar inóspito, sem água, muito quente, né? Embora todo mundo atravessou tranquilo, não tranquilo assim não, muito sofrimento, né, com certeza. E não era possível atravessar com vários, né? É porque como era muito íngreme as montanhas, o caminho ali, né?
Então, nenhum soldado passava na frente do outro. Eles andavam em linha indiana, né? Trilha indiana. Então, um atrás do outro, certo? E ali não só teve uma baixa só, que foi uma morte de uma mulher, que não vou falar agora, não vou falar no próximo vídeo sobre esse assunto, tá? Que faz parte dele, certo? Foi a única baixa. Bom, gente, então o que eu prometi para vocês? Que eu iria trazer o estudo desde da cidade de Niceia, né? Até então a Batalha de Dorileia. Então, aconteceu que está entregue. Beleza, gente? Vamos fazer uma recapitulação? Galera, vamos fazer desde o começo. Quando nós falamos do Papa que promoveu então a primeira cruzada, Papa Urbano II, certo? A pessoa que pediu auxílio ao Papa para poder estar enviando alguns soldados, né? Essa pessoa era o imperador Aleixo I, certo? Agora nessa segunda, quando nós falamos de Seljúcidas, né? Os Seljúcidas, eles são pessoas, são turcos recém-convertidos ao Islã, tá? Seljúcidas são turcos recém-convertidos ao Islã. É novo, certo? Onalquia é um grupo de soldados que usam, que atiram flecha a longa distância, a mais de 300 metros, certo? Bom, a Batalha de Dorileia aconteceu porque o exército turco atacou o grupo de Boimundo, certo? O grupo de Boimundo só não foi destruído porque o Duque Godofredo de Bouillon, mais o seu irmão Balduíno, junto com o seu irmão Balduíno, vieram ao socorro de Boimundo. Beleza, gente? Então essa é a recapitulação, né? Vocês seguram, ficam guardando, porque essa informação mais a informação do outro vídeo, certo? Vai então fazendo o trabalho das cruzadas. Beleza, gente? Um abraço. Se você gostou do vídeo, coloca um joinha. Se você não gostou, faça a crítica. Lembra sempre, gente, a crítica para mim ela é importante. O que é uma crítica? Crítica não é você falar mal. É você alertar e olhar o seu ponto e colocar o seu ponto de vista, certo? Às vezes a pessoa vai lá e coloca só um sinalzinho de negativo, né? E acha que isso é uma crítica. Não, isso não é uma crítica. Isso aí para mim chama-se tolice. Por quê? Porque a crítica é quando você expressa. Você tem que expressar aquilo que você acha, certo? Que seja coerente com as cruzadas. Beleza, gente? Então, tudo que você colocar ali, com certeza vai ser bem recebido, certo? Então, eu agradeço a sua atenção por você ter ficado comigo até agora, certo? E até o próximo vídeo, então. Beleza? Até mais. Tchau.